Oi, gente, vamos para mais uma videoaula de ciências como conteúdo doenças causadas por vermes. A aula vai para o quarto ano da professora Jane Russi. O que é isso que vocês estão vendo? Alguém identifica alguma coisa? Bem, aqui nós estamos vendo um menino fazendo cocô, defecando, perto de um rio. Será que é bom para o rio a gente fazer cocô perto dele? E aqui nós estamos vendo, ó, os vermes, todos eles, todos felizes, doido para pegar alguém. Então, vamos lá. A primeira doença que a gente vai conhecer aqui vai ser a ancilostomose ou amarelão. Então, esse aqui é o ancilóstomo, que é o verme que causa essa doença, a ancilostomose ou amarelão. O que a gente sente se a gente tiver doente de ancilostomose? A gente sente aquela fraqueza, a palidez e uma pele bem amarelada. Por isso que também a gente chama do ancilostomose de amarelão. Aqui, então, nós temos a maneira como é que eu me pego o amarelão. Como é que eu contraio ele? Então, aqui nós estamos vendo uma pessoa contaminada com amarelão fez cocô em algum lugar. Então, o ancilóstomo fica dentro do ovinho, ó. Ele vai se transformando, tá vendo, ó? Aquela cobrinha, tipo uma cobrinha, e ela sai do ovo. Quando ela sai do ovo, ela vai ficar no solo. E esse solo, ele fica contaminado. Então, posso pisar em algum lugar e esse verme, ele é tão pequenininho que ele entra pela sola do pé. Se você estiver descalço, é claro. Aqui nós temos uma propaganda de uma medicação bem antiga. Então, vamos lá. Aqui todo mundo conhece esse aqui. Esse aqui é Monteiro Lobato, ele é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo e também de um personagem chamado Jeca Tatu. Então, ele pergunta, Jeca, por que tu não trabalhas? Aí Jeca responde, não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na cocunda, é palpitação, uma canseira que não acaba mais. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo. Você sofre é de amarelão. E essa bicharia que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tem um remédio, o verdadeiro e específico para o amarelão. Que esse aqui era a medicação, ó, que eles estavam fazendo a propaganda naquela época, que é a anquilostomina fontura. Então, isso é a propaganda de uma medicação para a ancilostomose, que é o amarelão. Aí aqui nós temos o personagem, Jeca Tatu. Então, por que Jeca Tatu pegou amarelão? Por que ele teve uma facilidade de pegar amarelão? Aqui a gente tá vendo uma casa e a gente não tá vendo nenhum tipo de saneamento. Se a casa é dessa forma, olha, sem nenhuma estrutura, pode ser que não tenha saneamento básico, não tenha fossa, não tenha esgoto e ele faz o cocô por aí pelo chão. Então, como ele anda descalço, então ele tem uma facilidade maior de pegar a doença, o amarelão. Aqui nós temos a ascaridíase. A ascaridíase é outra doença causada por vermes. E quem causa a ascaridíase é um verme chamado lombriga. Olha aí o desenho da lombriga, gente. Parece uma cobrinha, né? Então, o que a pessoa sente quando está com lombriga? Sente falta de apetite, uma dor muito grande na barriga, náuseas, vômitos e também fica emagrecendo sem motivo. Como é que eu me contamino com a lombriga? Vamos ver agora? Então, o ciclo da lombriga é esse. Uma pessoa contaminada faz cocô perto de um rio ou no esgoto que não é tratado, que essa água também vai para o rio ou para algum sistema de abastecimento de água, e os ovos da lombriga, ela vai nessa água. Então, às vezes eu pego essa água e agoo minhas plantas, e agoo minhas plantações. Então, se eu chego com esse alface aqui e não lavo diretamente, não faço a higienização, se eu chego com a água que vem da torneira e não filtro ela, eu posso ingerir ovos de lombriga e as lombrigas irem lá para o meu intestino.
E olha aqui o que é que pode acontecer se muitas lombrigas ficarem no meu intestino. Isso aqui é uma foto de uma parte de um intestino onde está cheio de lombrigas. Gente, isso aqui não é só um desenho, acontece de verdade. Tá certo? Olha a quantidade de lombriga. Para você ter uma ideia, não tem nem como passar as fezes aqui no intestino, que é o intestino da gente, vocês sabem que é as tripas, né? As famosas tripas. Então, por isso que a gente tem que evitar, por isso que a gente tem que ter cuidado na nossa higiene, na higiene do nosso lar, na higiene do que a gente come. É justamente para evitar esses tipos de doenças. Aqui nós temos outro tipo de doenças causadas por vermes, de verminose, que é a esquistossomose. A esquistossomose tem como verme causador o esquistossomo. Vamos descobrir aqui como é? Olha que bicho feio, gente. Ele pode estar dentro do nosso corpo e a gente não sabe, né? Então, quais são os sintomas da esquistossomose? São fraqueza, a gente fica com aquela leseira, aquela canseira, aquela sem vontade de fazer nada. Dor abdominal. Vocês já perceberam que todas as verminoses, elas causam dor no nosso abdômen, na região aqui da barriga? Também pode causar febre, vômitos e náuseas. E também um aumento muito grande na barriga, gente. Por isso que também essa doença é conhecida como barriga d'água. Vocês vão ver por quê. Como é que eu me contamino com o esquistossomo? O esquistossomo, ele pode estar em água, certo, gente? Principalmente quando você vai pescar. Observe aqui. Uma pessoa que já tem esquistossoma, já é uma pessoa doente, fez cocô bem perto de algum reservatório de água. Então, esse cocô cheio de esquistossomo vai e contamina a água. Aí o esquistossomo, que é esses bichinhos aqui, eles vão primeiro para aqueles animaizinhos que a gente diz que é uns caracol, que é o caramujo. E dentro do caramujo, eles passam por um processo e saem pelas fezes do caramujo. Então, quando ele sai um bichinho, ele não sai mas o esquistossomo esse aqui não, viu? Esse aqui só se transforma lá dentro da barriga da gente. Aí ele entra por uns bichinhos chamados cercárias, que parecem uns peixinhos bem pequenininhos, e entra pelo nosso pé. Por isso que é importante quando a gente for pescar, ir de bota para proteger os pés. Isso aqui é uma pessoa que tá com barriga d'água, que tá com essa doença, é a esquistossomose. Aí aqui vocês estão vendo a foto de uma pessoa real. Olha, isso é uma criança, eu não coloquei o rosto, porque a gente não pode estar expondo as crianças. Olha, ela tem esse problema, ó, tem barriga d'água. Isso aqui, gente, se chegar a um momento, ela cresce tanto que pode até romper, pode até estourar. Outra doença causada por vermes é a teníase. A teníase tem como verme causador a tênia, que é também conhecida por solitária. Por isso que, às vezes, vocês escutam falar, menina, parece que fulano tem uma solitária na barriga, né? A solitária, na verdade, é uma teníase. Olha aqui como ela é, olha. Ela tem uma cabeça que tem tipo umas ventosas, que é cheia de dentes. Elas pregam no nosso intestino. Olha, isso aqui, ó, tá vendo que ela é bem comprida. E os ovos delas estão aqui, ó. Quando eles ficam muito grandes, elas começam a soltar uns pedacinhos dela, que vai cheia de ovos. Então, o que é que eu posso sentir se eu tiver a teníase? Posso sentir uma dor na barriga, aquela dor abdominal ou diarreia, náuseas, irritabilidade. Você fica uma pessoa irritada, tudo pra você tem uma raiva e indisposta, aquela indisposição, sem coragem de fazer nada, sem coragem de brincar, sem coragem de estudar. Então essas são doenças causadas por vermes, isso são as verminoses. Então, como é que eu me contamino com a tênia, com a solitária? Então vamos lá. Como eu já disse a vocês, a solitária ela vai soltando os pedacinhos dela. Ela já vive, vamos dizer que ela já vive no organismo dessa pessoa. Então, ela solta os pedacinhos que ficam cheios de ovos. Então, quando a pessoa faz cocô
perto das plantações, perto de um capim, e que tenha ovos de solitária, ovos de tênia nas suas fezes, corre o risco desses ovos irem para as plantas. Então, tanto os bois e vacas como os porcos comem essa planta, que vai contaminada com os ovos, e elas ficam nos músculos, na carne ou do porco ou da vaca. As pessoas comentam assim, o germe do porco. Gente, o germe do porco não só está em carne de porco, não. Esse verme, ele pode também estar na carne bovina também, certo? Por isso que é importante a gente cozinhar muito bem as carnes que a gente come. Então, se você não passou muito bem, não cozinhou muito bem a carne pode ir com ovos de tênia e você contrair a doença. Então, como é que a gente evita as verminoses? Gente, a primeira coisa para evitar a verminose é a higiene. Então, beber somente água filtrada ou fervida. Tia Jane, mas na minha casa não tem um filtro. Ferve a água, o importante é beber água tratada. Sempre lavar cuidadosamente as verduras e frutas. E agora, durante essa pandemia, que a gente tem que lavar tudo mesmo. Mesmo aqueles alimentos que a gente vai tirar a casca, tem que ser lavado. Tia Jana, a banana, eu não lavo porque eu tiro a casca. Sim, mas quando você pega na casca, que pega na parte que você vai comer da banana, pode contaminar. Então, tem que lavar a banana também. A carne, comer sempre ela bem passada, sempre bem cozida. Carne crua não pode. Andar sempre com os pés calçados, evitar andar descalço. Lavar as mãos antes das refeições e toda vez que sair do banheiro. Conservar as unhas cortadas e limpas. Por que, tia Jane, as unhas? Porque dentro das unhas, debaixo das unhas, a gente pode lá guardar os vermezinhos lá dentro, viu? Manter as instalações sanitárias em boas condições de higiene. Tia Jane, se eu não tenho banheiro lá na minha casa, lá no sítio, tem que cavar uma vala e fazer em algum lugar que você enterre as fezes. Não pode deixar céu aberto. E seguir corretamente os conselhos das pessoas. Se a mamãe diz, fulano, não vá correr descalço não que você adoece. Tem que escutar a mamãe e o papai, certo? E as pessoas da sua casa, que as pessoas mais velhas, elas dão os conselhos e a gente tem que seguir. Então, qualquer coisa, se sentir dor na barriga, vômito, febre, diarreia, tem que ir para o hospital. Espero que vocês tenham entendido muito bem o que são as verminoses e que tomem cuidado. E fiquem em casa, lembre-se da pandemia.